Oi. A Bíblia nos conta a história de um grande homem que se chamava José. E talvez você seja José dentro da sua família. E você muitas vezes não entende. Por que você sonha? Por que você não realiza? Por que as pessoas se afastam de você? Por que elas desacreditam dos teus sonhos? Por que muitas vezes você é excluído? Por que muitas vezes você é deixado de lado? Por que você é tão perseguido? José era filho de Jacó e a Bíblia diz que ele era muito amado, um dos preferidos. Jacó teve José com sua esposa Raquel, pela qual ele lutou, trabalhando durante 14 anos para poder casar com ela. Só que antes que Jacó tivesse Raquel como esposa, ele tinha trabalhado 7 anos achando que ia recebê-la como esposa. Seu tio Labão o enganou e entregou a ele Leia, que era irmã mais velha de Raquel. E então Jacó trabalhou mais 7 anos, totalizando 14 anos, para que ele pudesse casar com Raquel. Raquel não conseguia dar filhos para Jacó e Leia já tinha dado alguns. E quando Jacó teve José com a sua esposa, ele era como se fosse o filho do amor, o fruto do amor dele. E eu vejo por esse lado, eu imagino que o amor dele, essa preferência, é justamente por conta disso, porque ele amava muito a sua esposa. Só que os irmãos de José o invejavam por isso, porque eles viam esse favoritismo. E quando José sonhava, porque ele era um homem muito sonhador, ele compartilhava aqueles sonhos. Porém, os sonhos de José não eram sonhos simples. Eram as promessas que Deus estava revelando para a vida dele. E num determinado dia, José foi vendido pelos próprios irmãos. E esses mesmos irmãos falaram para o pai que José havia sido morto. Levaram a sua túnica, que era um presente que Jacó havia dado a José, repleta de sangue. E o pai acreditou que verdadeiramente o filho dele estava morto. José ficou anos preso, até que um dia José pôde revelar o sonho de Faraó. E naquele dia ele foi lembrado e ele foi tirado daquela prisão e ele foi colocado numa posição de governador do Egito. Nessa posição ele podia se vingar dos seus irmãos, mas ele abençoou a vida deles. Ele pôde rever o seu pai. Ele viveu cada promessa, porque um dos seus sonhos, ele estava acima de seus pais, ele estava acima de seus irmãos, ele estava reinando sobre eles e os irmãos não entendiam isso, que todos se curvariam diante de José. E verdadeiramente isso aconteceu. Às vezes você pode não estar entendendo por que você tem vivido cada luta. Às vezes você não está entendendo por que você tem passado por tantas provações. Mas saiba que Deus te escolheu. E que quando Deus escolhe José, Ele escolhe para governar. Ele escolhe para estar acima daqueles que muitas vezes nos fazem mal, aqueles que muitas vezes nos perseguem, aqueles que muitas vezes não acreditam nos nossos sonhos. Não pare, não desista, creia em cada promessa que Deus te fez, entregue tudo nas mãos dele, deixe que ele cuide de você. Peça para Deus interpretação, porque sonhos muitas vezes são revelações do próprio Deus ao nosso coração. Peça discernimento e sabedoria. Conte os teus sonhos nos momentos certos para as pessoas certas, porque nós sabemos que nem todos acreditam e nem todos lutam e se alegram com a nossa vitória. Mas não deixe de viver a plenitude de Deus na sua vida, não deixe de viver a promessa de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue os teus caminhos e os teus planos, e eu tenho certeza que o mais Ele fará. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que Deus possa falar contigo hoje e sempre, que você receba de Deus a provisão
e que você possa viver a promessa. Fique na paz.